Estamos aqui na Praça Padre Mororó, praça que homenageia o ilustre filho, Gonçalo Ignácio Loyola de Albuquerque Melo. Temos poucos registros sobre a vida e obra de Mororó, mas temos as crônicas, muito bem detalhadas, e os diversos livros publicados por seus historiadores. Em sua breve vida, transitou em um período onde quem se manifestava contra o governo da época, além de condenado à morte, teria qualquer registro, quaisquer documentos apagados. Gonçalo é um dos 7 filhos do alferes Félix José de Souza e de Dona Teodósia Maria de Jesus. Nasceu no dia 24 de junho de 1778, no povoado de Riacho dos Guimarães, hoje município de Groaíras, localizado a 24 quilômetros da cidade de Sobral. Na verdade, ele nasceu no Riacho dos Guimarães, que, devido a ficar próximo e devido à propriedade do pai dele, que começava no Riacho Sabonete, no Forquilha, hoje Forquilha, e terminava nos fundos da terra do seu sogro, que era já perto do Riacho dos Guimarães, o Forquilha está querendo também achar que ele nasceu no Forquilha. Sobral porque era exatamente onde estava a freguesia, né? A freguesia de Nossa Senhora da Conceição. E Santa Quitéria também porque Groaíras passou um tempo como fazendo parte da freguesia de Santa Quitéria. Esse é um questionamento fácil de explicar, porque tanto o casamento dos pais dele, que aconteceu alguns anos antes do nascimento, naturalmente, foi na capela Nossa Senhora do Rosário, e o batizado dele foi na capela Nossa Senhora do Rosário, que, repito, fazia parte da freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Inácio foi batizado no dia 15 de setembro de 1778, na capela do Riacho dos Guimarães. A capelinha tem o nome de Nossa Senhora do Rosário e foi fundada pelo seu trisavô, Antônio de Albuquerque Melo, em 1712. Gonçalo inicia seus estudos ainda no povoado Riacho dos Guimarães. Aos 15 anos de idade, ele passa a estudar na cidade de Sobral por oferecer melhores condições de estudo. Lá, ele aprende as ciências físicas e naturais e o próprio latim. Conhece também o seu amigo e grande tutor, o padre Francisco Manuel Rodrigues, que lhe dá proteção e grandes oportunidades. Inclusive, ele nomeia Gonçalo como seu substituto quando precisa se ausentar. Fato este que é comprovado através de documentos. Há uma solicitação enviada ao bispo de Pernambuco que deu-lhe este consentimento. A partir de então, Gonçalo passa a substituir o padre Manuel em diversas atividades religiosas. O jovem conquista o respeito de seus tutores e o incentivo a dedicar-se na missão litúrgica. Os conselhos foram acatados e o mesmo muda-se para Olinda para estudar no seminário, referência no desenvolvimento intelectual de jovens mais abastados da época. Foi nessa época que Gonçalo bebeu na fonte dos ideais revolucionistas. Essa instituição foi responsável por revelar mentes intelectuais que contribuíram de forma decisiva nesses movimentos. Além do próprio Gonçalo, nós vamos ter a figura de José Martiniano de Alencar, irmão do Tristão de Alencar Araripe, filhos de Bárbara de Alencar e também Frei Caneca, o principal ideólogo da Confederação do Equador. No ano de 1802, já ordenado padre, celebra uma missa na matriz de Sobral, Igreja Nossa Senhora da Conceição. E durante os anos de 1813 até 1814, continua a ensinar latim por Sobral, desempenhando atividades religiosas, seja missa ou outros sacramentos. Podemos mencionar sua participação na Vila de Boa Viagem em 1810, em Santa Quitéria em 1813 e Tamboril em 1814, e, consequentemente, dividindo-se nessas duas funções. Sobre o Mororó, é importante ressaltar a inteligência do mesmo. As habilidades e os conhecimentos abriram-lhe várias portas. Um fato ocorrido em 1815, quando o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, o jovem Gonçalo foi convidado a proferir um discurso em homenagem ao governador Sampaio. E este discurso foi tão bem feito que o governador ficou encantado
e concedeu-lhe o convite para ser secretário do governo, além de um cargo como professor de latim na cidade de Aracati. Posteriormente, o governador conseguiu-lhe a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Influenciado por Manuel Sampaio, Gonçalo escolhe posicionar-se a favor da coroa contra os revoltosos. Sua atividade é prestar atenção em qualquer tipo de comportamento subversivo e relatar ao governador. É Gonçalo Inácio que faz a delação do ouvidor-geral do Ceará, na época, João Antônio Rodrigues. No Ceará, em maio de 1817, a família Alencar é quem proclama a revolta no Cariri. Entretanto, o movimento é enfraquecido por falta de adesão das outras vilas. Logo, a família Alencar é presa e mandada para Fortaleza. O clã Alencar é composto por José Martiniano de Alencar, Bárbara de Alencar e Tristão de Alencar. Os dias arrastavam-se e o sofrimento assolava os Alencar. Um falso alívio chega às mãos de Dona Bárbara. Só quem já teve a liberdade restrita sabe o quanto a solidão é difícil. Certo dia, Tristão, tomado de saudade de sua mãe e arrebatado pela angústia da prisão, decidiu pôr um fim àquela situação de cárcere. Mãe, amanhã na hora da nossa comida, nós vamos fugir, dando o que der. Escreveu essas palavras com o próprio sangue em um pedaço de papel e deu um jeito desse bilhete chegar até a sua mãe. Ao receber o escrito, Dona Bárbara ficou aflita, porque conhecia a personalidade forte do filho, e ela temia pelo pior. Usou de sua influência e mandou o mesmo bilhete ao governador. Este foi interceptado por Padre Gonçalo Inácio, que intercedeu junto a seu superior para que concedesse aos prisioneiros um tratamento mais humanizado. Segundo os historiadores, esse foi o primeiro contato do Padre Gonçalo com os revolucionários. Gonçalo foi convidado e convencido fortemente por Tristão a participar do movimento como secretário, por seu conhecimento avançado sobre escrita. Novos movimentos revolucionários eclodiram por todo o Brasil, justamente por Dom Pedro I não aceitar o projeto de Constituição que limitava seus poderes. Dom Pedro I e Costa Barros, ambos comungando do mesmo ideal político, a monarquia centralizada, que ocorria no Rio de Janeiro, em oposição aos ideais liberais do Ceará. Fator esse que vai contribuir para a Confederação do Equador ser proclamada no dia 2 de julho de 1824 em Pernambuco. No Ceará, o movimento ecoa com mais força, tornando-se mais palpável e robusto. Manuel de Carvalho Paz de Andrade, então era o presidente da província de Pernambuco, fez uma doação de uma tipografia para o recém-implantado governo cearense, para que o mesmo publicasse um jornal que recebe o nome de O Diário do Governo do Ceará, sendo a primeira tiragem impressa e distribuída no dia 1º de abril de 1824, editado inclusive por Padre Gonçalo, e é conhecido como o primeiro jornal a circular no território cearense. A publicação tinha como finalidade difundir as ideias da Confederação no Equador, por todo o estado do Ceará, que ainda não havia aderido ao movimento. Gonçalo havia se engajado na carreira política. Em 1824, ele, com a Câmara Municipal de Campo Maior de Quixeramobim, proclamaram a República do Campo Maior de Quixeramobim. Esse fato foi usado como motivo de acusação e condenação, entre outros argumentos, tais como ser assessor do Tristão Gonçalves, ser proclamador da República e ter considerado decaído do trono a família Bragança, além de editar e publicar o primeiro jornal do Ceará. Anos antes, precisamente no período datado de 1823 a 1824, a ideologia transmuta-se em ação e os rebeldes se unem. Abre aspas para mencionar alguns membros do grupo, sendo Feliciano José da Silva, Carapinima, Tristão Gonçalves Alencar, Araripe, Bárbara de Alencar, Padre Gonçalo Inácio, imbuídos pelo sentimento de liberdade, ansiando tornar-se independente dos desmandos de Dom Pedro I e não serem mais submissos às outras províncias.
A reunião do Grande Conselho Provincial ocorre no dia 26 de agosto de 1824, em Fortaleza. Na ocasião, registra-se a adesão oficial do Ceará ao movimento da Confederação do Equador. Registros apontam que na mencionada reunião, Gonçalo Inácio foi nomeado secretário da Confederação. Aproveitando o ensejo, o mesmo adota um codinome e proclama: "Na minha terra tem uma árvore que enverga, mas não quebra, e este será o meu nome, Mororó, Padre Mororó." Em tempos, as denominações deram em homenagem à fauna e à flora brasileira. Infelizmente, a utopia de outrora enfraquece, devido à baixa adesão das outras províncias, tais como Alagoas e Rio Grande do Norte, entre outras vilas. A Revolução resistiu por alguns meses, sendo que no Ceará o tempo de duração foi bem maior, se comparado a Pernambuco, que findou em novembro de 1824. Saldo negativo para o Ceará foi a morte de Tristão de Araripe, no antigo povoado de Santa Rosa, hoje conhecido como Jaguaretama. O ocorrido causou forte impacto aos rebeldes em Fortaleza. Em novembro, a Confederação do Equador é dissolvida, através de uma investida militar liderada pelo brigadeiro Francisco Lima e Silva e ainda pelo Lord Cochrane. O Padre Mororó foi preso em Baturité, trazido para Fortaleza e daqui embarcado num navio para o Rio de Janeiro. Morto, Tristão Gonçalves e derrotados os confederados foram conduzidos ao Rio de Janeiro e lá vistos por Dom Pedro I. Olhando o imperador para o padre, que já tinha 47 anos, mas tinha cabelos brancos, perguntou quem era. "Sou o Padre Gonçalo." "Pois bem," disse o imperador, "e de viver, meu padre velho, que não é mais capaz senão de compaixão, que se use contigo de misericórdia." Apesar destas palavras proferidas pelo imperador, a ordem que se seguiu foi que os confederados fossem punidos rigidamente, pagando com a própria vida. A princípio, por enforcamento. Como nenhum carrasco se prontificou a fazer o ato, por se tratar de um padre tão querido, então optou-se por fuzilamento. Os últimos momentos de Padre Mororó foram narrados em uma crônica escrita por Viriato Correia. Houve-se a missa celebrada por Frei Luís do Espírito Santo Ferreira. Segue-se depois, lentamente, a caminho da Praça do Suplício. No meio do largo, em uma árvore, há um grupo de homens e crianças trepados. A carga é tão grande que, quando o condenado passa, o galho da árvore se cai e ele ao chão. O Padre Mororó estanca por um instante, embora marchando para a morte, é o primeiro a rir do trambolho do pessoal da árvore. Na praça que se vai dar a execução, Mororó é colocado na coluna da morte. Um soldado traz a venda para pôr em seus olhos. "Não," respondeu ele, "eu quero ver como isso é." Vem outro soldado para colocar ao coração a roda de papel vermelho, que vai servir de alvo. Ele detém a mão do soldado e diz: "Não é necessário, eu farei o alvo." Cruzando as duas mãos sobre o peito, grita: "Camaradas, o alvo é este." E no tom de riso, como se aquilo fosse uma brincadeira: "E veja lá, tiro certeiro, que não me deixe sofrer muito." Houve na multidão um instante cruel de ansiedade. Tinha sido ordenada a pontaria. Todo o vago rumo do povo cessou completamente. "Fogo!" A descarga estrondou. O padre tombou sem vida e aos seus pés caíram 3 dedos da mão e as balas deceparam.